aulas hoje. É? Ah, hoje? Ah, é só hoje. Nos outros dias tinha bem mais. Ah, tá. Chega quinta-feira, começa a cansar o motor, aí eles começam a faltar isso. Desanimando, acho. Lista termometria. Não façam isso, não façam isso. Tá perto das férias, tá perto da gente retornar. Não desanimem. Não sei se já passaram para vocês, né? A previsão, assim, é que depois do recesso a gente entre para a fase 2. Então, a fase 2 é entrar com 20% de circulação no campus, né? Então, a prioridade inicial vai ser para as disciplinas que não terminaram em 2020. Eu não sei se vocês têm alguma disciplina que não terminaram em 2020, mas a prioridade para essa fase 2 vão ser essas disciplinas. E aí, depois, progressivamente, ir aumentando a ocupação conforme as fases, né? Mas pela projeção, assim, de vacinação, de números de casos, a gente espera que depois do recesso a gente já consiga entrar para a fase 2, Deus queira. Não sei para você. Oi? Caí? Travou, eu acho. Não sei se foi só pra mim. Ai, não acredito. Travou, jura? Não, prof, pode continuar. Ah, tá, beleza. Oi? Bom, então vamos lá, corrigindo a lista, beleza? Questão 1. Conseguem enxergar bem aí? Querem que aumente um pouquinho? Alguém quer ler? Oi? Eu leio. Ok. Um estudante observa que em certo instante a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 290 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Nessas 2 horas, qual foi a variação da temperatura do corpo na escala Celsius? Tá, então, você pode resolver essa questão de 3 modos, né? Ou passar tudo para Kelvin, calcular a variação já, passar tudo para Celsius e calcular a variação, né? Passar esse daqui para Celsius, passar esse para Celsius e calcular a variação, ou passar tudo para Kelvin, calcular a variação em Kelvin, transformar a variação em Kelvin para Celsius, ou transformar tudo para Fahrenheit, calcular a variação em Fahrenheit e transformar a variação para Celsius. É mais fácil, mais rápido, transformar tudo para Celsius e aí calcular a variação, né? Então, vamos passar dos 90 Kelvin para Celsius. Como é que a gente faz isso? A relação entre Celsius e Kelvin é a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273, certo? Então, a temperatura em Celsius vai ser 290 menos 273, que dá 17, né? 17 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial. Então, eu vou colocar um izinho aqui de inicial, tá? E a temperatura final, ela tá dada em Fahrenheit. Então, eu vou passar esse Fahrenheit para Celsius. Qual é a relação? A temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit, que é 86, menos 32 sobre 9. 86 menos 32 dá... 54. Hã? 54? Dividido por 9. 54 dividido por 9 dá 6. Né? 30. Então, a temperatura em Celsius é de 30 graus Celsius. Acompanharam aqui? Primeiro você diminui, aí divide, e esse 5 que está dividindo vai para lá multiplicando, né? Então, aqui, 54 por 9
9 fica 6. Esse 5 passa multiplicando, então fica 6 vezes 5, que é 30, ok? E essa é a temperatura final. Como que a gente calcula... Ai, meu cabelo! Como que a gente calcula a variação? O delta, né? Deixa eu ver se eu acho o delta aqui. Caractere especial. Ó, ele tá parecendo... Ele tá parecendo árabe aqui. Ai, meu Deus, como é que eu mudo isso? Sei lá. Ó, que doido. Estão vendo? O que tá aparecendo, prof? Hã? Não tá aparecendo nada de diferente para nós. Ah, tá. Não, eu tô tentando inserir caractere especial, que daí era para aparecer o grego, para eu colocar o delta, né? Mas ele tá aparecendo caractere especial aqui só árabe. Nunca vi disso. Tá, eu vou escrever então. Delta. Toda variação é final menos inicial. Então, variação de temperatura, que nesse aqui é em Celsius, né? Vai ser a temperatura final menos a inicial. Então, 30, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 17, vai dar 13 graus Celsius. Ok? Então, a variação equivale a 13 graus Celsius. Certo? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Alguma dúvida? Não, bem tranquila. Ok. Questão 2. Questão 2. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Então, existe uma temperatura que tenha o mesmo valor nas duas escalas. Eu quero saber quanto que é esse valor. Então, eu sei que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit, ok? Que eu posso chamar que é igual a X. E é esse X que eu quero descobrir. Então, usa a relação C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, no lugar do C é X sobre 5 igual a X, que vai ser igual menos 32 sobre 9. Ok? Poderia colocar C nos dois lugares, botar F nos dois lugares, daria o mesmo, tá? Então, esse 9 aqui, ele está dividindo tudo aqui embaixo, né? É o x menos 32, tudo sobre 9. Então, eu posso passar esse 9 que está dividindo para o outro lado multiplicando, e esse 5 aqui para o outro lado multiplicando também. Então, aqui vai ficar 9 vezes x igual a 5 vezes, e aí, como aqui tem dois termos, eu preciso colocar entre parênteses para multiplicar tudo, né? X menos 32. Então, aqui fica 9x igual. Agora, multiplica no chuveirinho ali. 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 32, que dá 160, ok? Coloca x para um lado, número para o outro lado. Então, esse 5x que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, fica 9x menos 5x igual a menos 160. 9x menos 5x, 4x, igual a menos 160. Esse 4 que está multiplicando vai dividindo, então fica x igual a menos 160, menos 160 dividido por 4, então a temperatura, que é igual na escala Celsius e na escala Fahrenheit, é menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Já? Sim. Prof, Oi? a única coisa que eu não fiz é colocar, que nem você colocou o resultado ali, em Celsius e Fahrenheit. Eu acho que, se eu não me engano, eu deixei só em Fahrenheit, tem problema? Não tem problema. Não tem problema. E eu deixei só em Celsius, também não tem problema.
Também não. Eu deixei só menos 40 graus, sem colocar o... Não, não tem problema, né? Porque daí eu vou entender que você está querendo dizer que o valor que corresponde às duas escalas é menos 40, ok? Não tem problema, tá? Ok, questão 3, então, seguimos? Sim. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado numa escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o gráfico. Qual a indicação da temperatura de ebulição da água na escala A? Então, nessa questão aqui, a gente tem que construir uma relação, assim como a gente fez lá em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Uma relação, em uma coluna a gente vai colocar a escala Celsius e na outra vai ser a escala A. Deixa eu ver se eu acho isso para mostrar aqui para vocês. Eu devo ter. Cadê? Acho que tinha aqui no. Tá. Uhum. Deixa eu só mostrar meu caderninho aqui. Tá, então o gráfico está ali para que a gente consiga. Já está aparecendo, não, né? Para que a gente consiga estabelecer uma relação entre a escala Celsius e a escala A. Se olhar lá no gráfico, a gente vai ver que quando for 40 graus na escala Celsius, equivale a 0 na escala A. E quando for 90 graus na escala Celsius, equivale a 100 na escala A. Todo mundo consegue enxergar isso? Ó, vamos ver no gráfico lá. Quando é 40 em Celsius, é 0 no A. Quando é 90 no Celsius, é 100 no A, ok? E é a partir daí que a gente vai construir a relação. Essa distância sobre essa, igual a esta sobre essa. Então, o que é essa distância aqui? C menos 40 sobre essa distância aqui, que é 90 menos 40. Igual a essa distância aqui, que é A menos 0, sobre essa distância, que é 100 menos 0, ok? Essa relação, vocês conseguem... Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo consegue fazer? Eu consegui. Ok. Todo mundo conseguiu entender? Quem não conseguiu, diz... Eu entendi. Ok, muito bem. Então, se alguém não entendeu, levanta a mão aí, se precisar. Então, vamos lá. C menos 40. Opa. Ah, sim, é porque é outra coisa ali, né, Matheus? Já vou chegar lá. Achei que alguém tinha levantado a mão. Então, Sim, aqui, C menos 40. Que o Matheus. Sim, é porque tá diferente ali. Esse daqui é o do exemplo, né? Que aqui era a temperatura de fusão, e aí lá na questão é a temperatura de ebulição, tá? Isso que vai mudar. Então, aqui vai ficar C menos 40 sobre 90 menos 40, que dá 50. E desse lado fica A menos 0, A, sobre 100 menos 0, 100. Podemos simplificar os denominadores, tudo por 50 para simplificar, e aí desse lado aqui fica só C menos 40, e esse lado fica A sobre 2, ok? Essa é a relação termométrica, relação entre as escalas. Se o problema pedir, escreva a relação termométrica ou escreva a relação entre as escalas, é isso aqui que precisa fazer. Alguém falou alguma coisa ali? Ah, tá. Não. Aí agora eu vou voltar lá, porque ali tá diferente, né? Eu só vou copiar. Só vou copiar ali a... Aqui. Nossa, eu tô que nem o Matheus, já achando que era a resposta. Então, a relação lá é C menos 40 igual a A sobre 2. É isso? Eu não lembro mais. Deixa eu conferir lá. C menos 40 igual a A sobre 2. Isso aí. Aí ele está perguntando, ó. Qual a indicação da temperatura de ebulição da água na escala A? Quanto que é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então, a temperatura em Celsius vai ser de 100 graus Celsius. Isso aí. Então, aqui vai ficar no lugar do C, a gente põe o 100 menos 40 igual a A sobre
2. 100 menos 40, 60. Esse 2 que está dividindo vai multiplicando. Então, fica 60 vezes 2. Então, a temperatura em A vai ser igual a 120 graus A. Ok? Entenderam a questão? Entenderam como analisar o gráfico, como construir a relação? Tudo tranquilo? Sim. Ok. Questão 4. Um termômetro de gás sob pressão constante marca 20 graus X quando o volume do gás é 50 centímetros cúbicos e 90 graus X quando o volume do gás é 60 centímetros cúbicos. Letra A, determine a relação entre a temperatura e a grandeza termométrica através de uma função termométrica. Então, o que é função termométrica, relação termométrica? É uma equação que relaciona as duas grandezas ou duas escalas. Nesse caso, vai ser a escala X e a grandeza volume, ok? E aí, na letra B, a gente substitui o valor que a gente quer calcular a temperatura. Letra B, qual a temperatura quando o volume for 80 centímetros cúbicos? Então, deixa eu ver, eu acho que eu não tinha tirado foto ainda dessas coisas. Deixa eu tirar, que fica mais fácil para eu mostrar, né? Aqui. Essa é a questão 4. Isso. Opa. Aí eu não precisa ficar aí, indo lá no quadro, nem fazendo aquele malabarismo todo, né? É mais fácil. Concordam comigo? Sim. Agora, deixa eu só subir lá nas fotos, que demora um pouquinho. Aqui. Não foi ainda. Aqui diz que foi, lá diz que não foi. Agora foi. Então, deixa eu compartilhar lá. Cadê? Tá aparecendo meu caderninho? Agora tá. Tá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ah, não é essa página aqui. É a anterior. Essa aqui. Bom, então vamos voltar lá na questão. Voltou na questão? Não. Não? Ah, que droga. Continua Não na botei sua pra... foto. Achei que eu tinha botado para compartilhar tudo. Deixa eu compartilhar tudo aqui, que daí eu não preciso ficar indo e vindo, né? Meu caderninho? Sim. E aí agora, opa, a lista? Sim. Ok. Tá, então o problema diz o seguinte, quando na escala X é 20, o volume é 50. Então, vamos criar lá a relação. Aqui é a escala X, aqui o volume em centímetro cúbico.
quando a temperatura é 20, o volume é 50. E quando a temperatura é 90, o volume é 60. É o que diz lá no problema. Para construir a relação, a gente pega aqui no meio uma temperatura qualquer em X, um volume qualquer aqui no meio em V. Essa distância sobre essa vai ser igual a essa sobre essa. Então, isso daqui vai ficar X menos 20 sobre essa distância aqui, que é 90 menos 20, igual a esse lado aqui, que é V menos 50, dividido por essa distância aqui, que é 60 menos 50. Então, vai ficar X menos 20 sobre 90 menos 20, que dá 70, igual V menos 50 sobre 60 menos 50, que dá 10. Podemos simplificar tudo por 10, então desse lado fica X menos 20 sobre 7, igual a V menos 50. Essa é a relação termométrica, função termométrica, equação termométrica, ok? Que relaciona as duas grandezas X e V. Aí na letra B, ele quer saber a temperatura em X quando o volume for 80 centímetros. Então, no lugar do V, você substitui o valor de 80 e calcula X. X menos 20 sobre 7 igual a 80 menos 50. Ok? Tudo bem? Até aí, acompanharam aqui, vai ficar X menos 20 desse lado, o 7 que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, fica 30 vezes 7, ok? 3 vezes 7, 21, 210. Esse 20 que está menos vai mais, então fica 210 mais 20, que dá 230 graus X. Ok? Todo mundo entendeu a questão? Tem alguma dúvida? Cadê vocês? Aqui. Eu entendi. Mas, nossa, essa daí eu sofri, prof. E eu não sabia como é que fazer para relacionar com o volume, que estava muito confuso. Ah, tá. Mas aí entendeu agora. Sim. Que, na verdade, a gente pode comparar com qualquer... Oi? Eu até tinha te mandado e-mail pedindo, porque eu não tinha entendido. Daí você me respondeu, daí eu consegui entender. Ah, beleza. Porque a gente sempre pode comparar ou duas escalas diferentes, ou uma escala e qualquer outra grandeza, né? E aí só precisamos saber a relação entre os limites, né? Isso aí. Ok? Tudo certo? Muito bem. Então, questão 6. Podemos seguir? A 5, né? Podemos? Ai, fiquei sem água. Questão 5, então. Há várias versões fantasiosas sobre a escala de Fahrenheit para os pontos fixos de sua escala. Segundo uma, ele queria que a temperatura do corpo de sua esposa fosse 100 graus Fahrenheit. Se isso fosse verdade, qual seria essa temperatura em graus Celsius? Tá, então, é só passar 100 graus Fahrenheit para Celsius. Usamos a relação C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C é o que eu quero descobrir, a temperatura em Celsius. F, 100 menos 32 sobre 9. Então, aqui vai ficar C sobre 5 igual 100 menos 32 dá 68. Isso. Sobre 9 vai dar quebrado, né? Quanto que dá aí? 7,555. Então, C sobre 5 igual a 7,55. Isso? É, na verdade, é infinito. Aham, tá. E aí, esse 5 aqui, que tá dividindo, vai passar lá pro outro lado, multiplicando. Então, fica 7,5555 vezes 5, que vai dar uma temperatura em Celsius de 37,78 graus Celsius. Ok. Graus Celsius. Ok? Todo mundo entendeu a questão? Prof, mas também dá para multiplicar cruzado, né? Que, tipo, dá mais Sim. resultado. Aham. Só lembrando que primeiro você tem que fazer a subtração aqui primeiro, né? Aí depois multiplica cruzado, dá no mesmo. Sim, eu fiz desse jeito. Uhum. Ok. Questão 6.
Essa parte é bem facinha, né? Não tem muitos mistérios. Questão 6. O turista brasileiro trouxe dos Estados Unidos. Alguém quer ler? Vou pegar uma água. Um termômetro clínico. Um turista brasileiro trouxe dos Estados Unidos um termômetro clínico de cristal líquido, uma fita plástica em que existem pequenos retângulos que se tornam coloridos quando a fita é colocada na testa do paciente. Embora graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit, a maioria dos valores não se correspondem. Determine a temperatura limite dessa fita em graus Celsius, assinaladas com os valores 94 Fahrenheit e 104 Fahrenheit. A letra B. Pode ler. A Pode, temperatura em graus Fahrenheit do valor equivalente a 37 graus. Celsius. Ok. Então, a letra A, basicamente, né, resumindo, é para passar 94 graus Fahrenheit para Celsius e 104 graus Fahrenheit para Celsius também. Então, 94 graus, Fahrenheit para Celsius. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, C sobre 5 igual F é 94 menos 32 sobre 9. 94 menos 32 dá? 62. Igual a 62 sobre 9. 62 sobre 9 vai dar quebradinho, vezes 5. A temperatura final vai ser de... Posso fazer, né, direto, né? 34,44 graus Celsius. 4 graus Celsius. Ok? Todo mundo conseguiu fazer? E a segunda temperatura de 104 graus Fahrenheit, mesma coisa. C sobre 5 igual a F, que agora é 104, menos 32 sobre 9. C sobre 5 igual a 104 menos 32 dá 72 por 9. 72 por 9 dá 8. 8 vezes 5, 40 graus Celsius. Isso? Isso. E na letra B, ele quer que passe 37 graus Celsius para Fahrenheit. Então, eu tenho 37 graus Celsius, C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. C, 37 sobre 5 igual F, que eu quero descobrir, menos 32 sobre 9, ok? 37 por 5 dá... Ai, que susto! 37 por 5 dá... Oi? Caiu minha internet? Cadê? Cadê vocês? Não, estamos aqui, prof. Então, calcula aí 37 dividido por 5, dá 7,4. 7,4. Aí, esse 9 que está dividindo desse lado, vai para o outro lado, multiplicando. Igual a F menos 32, ok? Então, 7,4, vezes 9, dá erro. 7,4 vezes 9. 66,6. E aí, esse 32 que tá menos, passa para lá, mais. Ok? Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser de 86,8, é isso? Mais 32. 98,6. Foi o que eu disse. 98,6 graus Fahrenheit.
Ok? Acompanharam? Entenderam a questão? Alguma dúvida? Prof, Oi? tipo, se der diferença de 1, tipo, ponto 5 era ponto 6, ficou ponto 5, você considera errado ou não? Depende da maneira como você fez. Se foi só erro na precisão, né? Por exemplo, lá naquele caso que dava um monte de 7, e aí se você colocar só 2 sets, por exemplo, vai dar diferença, né? Na segunda, terceira casa. Mas se você fez tudo certinho, só a precisão que está errada, não tem problema. O que deu errado aí, só para eu entender? No resultado deu 98,6 que você fez, e no meu deu 98,5. Era isso. Por quê? Não sei. Tá, deve ser só a Não é por precisão. causa do arredondamento? Deve ser, aham. Deve ser. A minha calculadora sempre dá diferença por causa que ela muda no arredondamento, ela arredonda sempre. Aham. Ok. Ali antes tinha dado 66,6, né? Não era para dar o 5, mas enfim. Tem que descobrir o que aconteceu ali, Laura. Se é só erro de precisão ou se foi algum valor que você colocou errado. Continuamos? Deixa eu ver, tinha uma pergunta ali, né? Prof, eu fiz assim, está errado. Por que vezes 1,8? O que você fez? TF sobre 9 igual a 37. Parece que não, eu só estou tentando entender o que você fez. Ficou estranho. Eu acho que ele passou o 9 dividindo pelo 5, um negócio assim. Pois é, mas aí não dá, né? Porque quando tem divisão, tem que tirar o mínimo, né? Ou passar multiplicando. Você pode passar o 9 para o outro lado multiplicando e o 5 para o outro lado multiplicando. Agora, dividindo, não. Não sei, Matheus, eu tenho que olhar melhor essa questão, tá? A hora que eu ver a tua avaliação ali, eu analiso melhor, tá? Ô, prof, a minha, eu fiz o 5 que depois passou pro outro lado dividindo. Porque eu não resolvi da mesma forma que você. Tipo, eu deixei o valor como se fosse aquela expressão de matemática, sabe? Que o x tá para um lado e depois ele passa pro outro lado dividindo. Estaria errado? Tá. Não entendi mais ou menos como você fez. Porque o 5 tá aqui, né? Ele tá desse lado aqui. Ok? O que você vai substituir o 37 sobre 5 aqui. E aí o F menos 32 continua lá, sobre 9. O que você pode fazer é ou dividir aqui já e depois passar o 9 multiplicando como eu fiz, ou passar o 5 que está dividindo para cá multiplicando e o 9 para lá multiplicando, né? Multiplicar em x, assim. Isso, eu multipliquei cruzado, aí deu o valor lá do 38,5, acho que daí foi 180, daí ficou 9x e o 5x. Aí eu diminuí lá, não sei o que... depois você vê quando você for ver a minha lista. Mas enfim, que o resultado deu assim. Tá, ok. A forma como resolver aqui, tanto faz, né? Você pode dividir primeiro, multiplicar depois, só o que não pode é separar essa soma aqui antes de fazer a divisão, né? Antes de levar a divisão para lá, no caso. Ok? Muito bem. Então, seguimos. Questão 7. Suponha que em um livro de física muito antigo, você encontra referência a uma escala termométrica G, cujos pontos fixos adotados sejam menos 20 graus G para a fusão do gelo e 130 graus G para a água em ebulição. Determine a relação entre a escala Celsius e a escala G
e B, a temperatura em graus Celsius corresponde a 70 graus G. Aqui, de novo, a gente tem que fazer a relação, né? Aqui a gente vai relacionar a escala G com a escala Celsius. Quando é menos 20 na escala G, é 0 na escala Celsius. E quando é menos 30 na escala G, é 100 na escala Celsius. Ok? Vocês querem que eu mostre a reguinha lá ou vocês já conseguiram entender? Querem que eu tire foto aqui para mostrar? Ou vocês já entenderam? Acho que mostra, prof. Não sei os outros, mas eu não entendi o que você quis dizer. Ok, então vamos lá. Ainda não. Aqui. Estão vendo? Sim. Ok, então a questão diz o seguinte, ó. Nós temos a escala G, uma escala qualquer, e a escala Celsius. Ele diz que quando é menos 20 na escala G, equivale a 0 na escala Celsius, certo? Ó, ele fala lá. Cujos pontos fixos adotados sejam menos 20 graus G para a fusão do gelo, que é 0 graus, e 130 graus G para a água em ebulição, que é 100 graus Celsius, ok? E é isso que a gente vai construir a relação, ó. Quando é menos 20 na escala G, é 0 na Celsius. Quando é 130 na G, é 100 na Celsius, ok? Pega no meio uma temperatura em G qualquer, uma temperatura em Celsius qualquer. Esta distância sobre esta, igual a esta sobre essa. Vou aumentar um pouquinho. Ok? O que é essa distância aqui? É esse ponto menos esse ponto. Como esse ponto aqui tem um menos, a gente precisa colocar entre parênteses para fazer o jogo de sinal, tá? Então, aqui vai ficar G menos 20 sobre essa distância aqui, que vai ser 130 menos 20, ok? Sobre esse lado aqui, que é C menos 0, sobre 100 menos 0. Então, aqui vai ficar G mais 20 sobre 130 mais 20, que dá 150. C menos 0, C, 100 menos 0, 100. Dá para dividir tudo por 50 para simplificar. Então, fica G mais 20 sobre 3 igual a C sobre 2. Letra A, relação termométrica, função termométrica é isso daqui, uma equação que relaciona as duas grandezas. Ok? Conseguiram acompanhar? Tudo bem até aí? Sim. E aí, na letra B, ele quer saber a temperatura em Celsius quando G for igual a 70 graus. Então, você vai pegar a equação e no lugar do G substitui o 70. Então, vai ficar 70 mais 20 sobre 3 igual a C sobre 2. 70 mais 20, 90. 90 por 3, 30. Esse 2 que está dividindo vai multiplicando. 30 vezes 2, 60. Então, a temperatura em Celsius corresponde a 60 graus Celsius. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Alguma dúvida? Não? Acho que não. Ok. Questão 8. Questão 8. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius.
Qual foi a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Tá, então isso daqui está falando em variação. Qual que é a variação em Celsius? A variação, que é o delta em Celsius, vai ser igual à temperatura em Celsius final menos a temperatura em Celsius inicial. Temperatura final 80 menos a inicial, que é 25, dá uma variação de 55 graus Celsius, ok? Aí eu quero saber essa variação em Kelvin e Fahrenheit, ok? Quando pede variação, a relação é diferente da relação quando é temperatura. Eu cheguei a falar isso para vocês ou não? Sim. Sim? Ah, ok. Alguém tinha me mandado e-mail dizendo que eu não tinha falado, mas eu achava que falei, então falei mesmo. Então tá. Quando fala em relação, a diferença, quando fala em variação, a relação é diferente, porque agora, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa para comparar com vocês. Porque agora eu não vou pegar mais essa distância aqui, por exemplo. Eu vou pegar uma distância aqui no meio e essa vai ser a variação. O que eu vou pegar, na verdade, vai ser a variação, ok? Esse intervalo. Então, não vou fazer mais esse ponto menos esse, porque o que vai aqui em cima é a variação. É a parte de cima, vai ser toda a tua variação. Então, nesse caso, deixa eu voltar aqui. A variação... A relação é a seguinte, deixa eu ver se eu acho a foto aqui, que é mais fácil para mostrar. Aqui. Ó, a relação entre as variações é assim, ó. Variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5. A diferença disso para aquilo que a gente tinha é que aqui não tem o menos 32 e aqui não tem o menos 273. Ok? Porque agora eu não estou pegando uma temperatura qualquer menos a inicial. Eu estou pegando já uma faixa de temperatura, que é esse delta C aqui, delta F, delta K. Ok? Muito bem. Então, é isso que a gente vai usar para descobrir quanto que é a relação, a variação em Kelvin e a variação em Fahrenheit. Ok? Então, variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Tá? Vou fazer entre Celsius e Fahrenheit primeiro. A variação em Celsius é 55 sobre 5 igual a variação em Fahrenheit que eu quero sobre 9. 55 sobre 5 dá 11. Esse 9 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, 11 vezes 9, essa é a variação em Fahrenheit. Variação em Fahrenheit igual a 99 graus Fahrenheit. Ok? E quanto que vai ser a variação em Kelvin? A relação entre variação de Kelvin e Celsius é a seguinte. Variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Kelvin sobre 5. Como eu tenho 5 dividindo nos dois lados, isso aqui vai embora, né? E aí sobra aqui a variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Ou seja, a variação em Kelvin também vai ser de 55 Kelvin. Ok? Conseguiram entender a ideia da variação, como funciona? Querem que eu explique melhor isso? Tranquilo? Então, se eu pegar, por exemplo, 80 menos 25, vai dar a variação, e essa variação é mesmo em Celsius e mesmo em Kelvin. Isso? Isso. Uhum. Uma variação de temperatura em Celsius é igual à mesma variação em Kelvin. Então, se a temperatura variar 5 graus em Celsius, ela vai variar 5 graus em Kelvin também. Ok?
Sim. Ok. Questão 9, então. Julgue as afirmações. Abaixo. Alguém quer ler? Prof, você pode dar um zoom, por favor? Claro. Melhorou? Agora eu não enxergo o que vocês enxergam. Melhorou? Melhorou, obrigada. Tá. Vai ler? Posso ler? A escala Celsius atribui 0 graus para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Isso é verdadeiro ou falso? Deixa eu olhar no meu negócio aqui, prof. Verdadeiro? Isso é verdadeiro. Verdadeiro, né? O 0 graus equivale à temperatura de fusão do gelo. Muito bem. Questão 2, item 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. 3. 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Falso. 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 Justifique. Nossa, prof, agora fez sentar uma moita, né? Ah, mas daí tem que pensar para justificar, prof. Tem que fazer aquela conta. Isso. Para justificar, tem que fazer o cálculo. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ele está dizendo que 1 grau Celsius, então aqui é 1, é igual a 1. Vamos ver quanto que é 1. Opa. Então, 1 por 5 dá? Não sei. Quanto que dá 1 por 5? 0,2, né? 0,2. Esse 9 que está dividindo vai multiplicando. Igual a F menos 32. 0,2 vezes 9 dá 1,8. E aí, menos 32 vai mais 32. Igual a F. Então, F vai ser igual a 33,8 graus Fahrenheit. Então, 1 grau Celsius equivale a 33,8 graus Fahrenheit. Então, é falso. Estão corretas, então, afirmativas 1 e 2 apenas. Certo? Entenderam a questão? Sim. Ok. Eu não vou dar errado quem não fez isso daqui, tá? Porque não pedia para justificar, né? Eu ia te pedir justamente isso agora, se você ia cobrar isso ou não. Eu devia ter colocado justifique, né? Porque eu duvido que alguém fez. Eu só faço o que, Mas não vou... é o que o enunciado pede, dá licença. Ué, mas como é que você pode ter certeza que não é? Chute, prof. Ô, prof, mas essa aí não precisava conta pra você ver se é ou não Por verdadeiro. quê? Por causa que é só olhar lá nos slides, a professora já tinha falado na aula. Eu fui pelo chute, porque eu não lembrava. A prof tinha falado na aula, eu tinha assistido a aula gravada antes de fazer, ela tinha falado na aula, daí eu já lembrei. Ah, muito bem. O que eu falei? Eu não lembro o que eu falei. Aí eu só lembro que você falou que não era tudo igual. Ah, tá. Mas também é só comparar os dois pontos de fusão, são diferentes. Então, 1 grau não pode ser igual a 1 grau na outra. Sim, o 0 já equivale a 32, como é que o 1 vai ser 1, né? Ok, muito bem. Não vou desconsiderar nada se não tiver o cálculo, tá? Questão 10. O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius e ponto de ebulição igual a 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, qual é o ponto de fusão e ebulição do etanol?
O de vocês estava assim ou tinha, como é que é o nome aqui? Tinha itens para assinalar? Tava Tava assim. assim. Ok, muito bem. Então, para passar de Celsius para Kelvin, a relação entre Celsius e Kelvin é temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273, ok? E aí, se eu quero passar de Kelvin para Celsius, eu pego a temperatura Celsius e soma 273. A temperatura de fusão, então, que é menos 14, vai ser menos 14,1 mais 273, que vai dar igual a 158? 158, exato? Não, calma lá, deixa eu ver o que você tá falando. Você tá falando da 158,9. Ah, tá. Graus. Não, não tem graus, né? Só Kelvin. E a temperatura em Kelvin de ebulição é a temperatura em Celsius, que é 78,5 mais 273, que dá igual a 15. Exato? 0,5. 0,5. Ok. Certo? Entenderam a questão? Tranquilo? Para passar de Celsius para Kelvin, diminui 273 para passar de. Não. Para passar de Kelvin para Celsius, diminui 273 para passar de Kelvin para Celsius, soma 273. Profe, Oi? a ebulição tá errada? Isso aí que eu ia falar. Quanto que deu? 351,5. Ok. Ele deve ter invertido os números lá, 251,5. Isso? Mais uma coisa. Ah, No caso, eu coloquei a temperatura. No caso, a bolinha lá da temperatura. Você vai descontar isso? não. Não. No remoto eu não tô tão exigente. Eu juro que eu te pago um lanchinho quando a gente voltar. Não, não vou descontar nada. Tá? Mais alguma dúvida desse assunto, dessas questões? Tudo certo? Todo mundo tirou 10? Certo. 10 não, né? Mas um 8, talvez. Tirei Tá bom. 6 com sorte. Credo, Camila. Bom, então tá. É 20 para as 5. Ok. No sábado passado, sábado letivo, eu deixei uma videoaula lá sobre calorimetria, certo? Sim. Certo. Tá, e não ficou nenhuma atividade, né? Não. Além disso, não. Não, tá. Por quê? Porque eu quero, antes de discutir calorimetria, discutir dilatação térmica, tá? Então, hoje a gente vai discutir dilatação térmica. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, depois eu retomo a parte de calorimetria e aí fizemos atividades, tá? Deixa eu achar aqui. Deixa eu só buscar uma água rapidinho e já volto, tá?
Bom, então, hoje a gente vai discutir a parte de dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Basicamente, quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, todas as dimensões desse objeto vão aumentar também, ok? Tá aparecendo aí para vocês? Tudo certo? Sim. Ok. Então tá, no final da aula, então, eu quero que vocês consigam me explicar por que que isso acontece nos trilhos do trem. Já viram isso daqui em algum lugar? Por que que será que isso aqui acontece? Tá? Isso está relacionado com dilatação térmica. Ok? Então, a dilatação térmica... Oi, alguém falou alguma coisa? Não? Ela estuda as variações no comprimento, área, volume ou outra grandeza provocada por variações de temperatura. Quando a variação de temperatura... Tem alguém com o microfone aberto que está dando... Fui eu, desculpa. Tá. Quando a gente aumenta a temperatura, então a gente chama de dilatação térmica. Quando a gente diminui a temperatura, a gente chama de contração térmica. E essa dilatação, ela consegue ser medida experimentalmente. A gente consegue verificar experimentalmente a dilatação térmica, tá? Então, se vocês já dormiram numa casa de madeira, vocês já sentiram os efeitos da dilatação e da contração térmica. Durante o dia, o sol aquece a madeira, então a madeira dilata. Durante a noite, a temperatura diminui, então a madeira vai contrair. E aí é por isso que dá aqueles estalinhos na casa de madeira quando a gente dorme de noite lá, né? Aqueles estalinhos é a madeira se contraindo, ok? Então, basicamente é isso. Sempre que a gente aumenta a temperatura, todas as dimensões do objeto vão aumentar também. Por que que isso acontece? Pensem comigo. Qual é a definição de temperatura? Temperatura está relacionada com movimentação, certo? Com a agitação térmica das partículas. Se eu aumento a temperatura, a agitação das partículas vai aumentar. E aí, pense, você está ali se batendo com a vizinha. Tu vai querer ficar ali se batendo? Não. Então, você se afasta. E aí, quando você se afasta, aumenta as dimensões do objeto inteiro. Ok? Conseguiram acompanhar e entender por que que acontece a dilatação? As partículas estão ali se batendo, elas querem se separar. Quando elas se separam, quando elas se afastam, aumenta a dimensão do objeto como um todo. Ok? Muito bem. Nós podemos ter 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? Quando a gente dilata, quando a gente pega um objeto e aumenta a temperatura, ele vai dilatar como um todo, mas alguma dimensão vai dilatar preferencialmente. Então, o que dilatar preferencialmente é o que vai dar o nome da dilatação. Por exemplo, se eu pegar um objeto tipo isso daqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Se eu pegar um objeto tipo isso daqui, o que vai aumentar mais quando eu aumentar a temperatura? Vai ser o comprimento. Então, nesse caso, eu tenho uma dilatação linear, ok? Então, a dilatação linear é quando a dilatação principal acontece no comprimento, certo? Quando eu tenho um objeto tipo uma chapa, tipo isso aqui, a dilatação vai ser superficial, vai aumentar a área inteira, certo? E aí, se eu tenho um objeto cúbico, por exemplo, vai aumentar o volume inteiro, aí eu tenho dilatação volumétrica, ok? Conseguiram acompanhar as 3 dilatações? Ok, então vamos falar da dilatação linear. A dilatação linear, a gente vai representar dilatação como sendo ΔL. O que é ΔL? É a variação no comprimento. Então, é a dilatação que vai ser sofrida. Então, inicialmente, eu tenho uma barra de comprimento inicial L0, aí eu aumento a temperatura, a barra passa a ter um comprimento L, e o tanto que ela dilatou é o ΔL, que é a dilatação linear, ok? Essa dilatação linear, ela depende de um coeficiente que está relacionado com o material, então vai depender do material, vai depender do comprimento inicial e da variação de temperatura, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber tudo
dentro do slide. Ficou muito pequeno? Não. Aí. Tá? Então, ΔL é a dilatação linear, é o quanto aumenta o comprimento. Alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear, que vai depender do material. L0 é o comprimento inicial e Δθ é a variação de temperatura. A gente representa a temperatura geralmente pela letra grega θ. E aí, Δθ é variação de temperatura. Ok? Então, a variação linear, a dilatação linear, é igual ao produto do coeficiente alfa, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Ok? Tudo bem até aí? Esse coeficiente linear, ele é medido experimentalmente, é conhecido, depende do material e cada material tem o seu. Então, por exemplo, o ferro tem esse coeficiente, o aço esse e assim por diante, tá? Cada material vai ter um coeficiente de dilatação linear. A unidade do coeficiente é graus Celsius na -1. E a gente pode observar que esse coeficiente, ele é bem pequeno, né? Na ordem de 10 na -6 e 10 na -5. Se eu passar a vírgula para cá, vai ficar 10 na -5, né? Então, é um valor bem pequeno, ok? Ele é uma constante, então, própria de cada material, ok? Muito bem. O comprimento final da barra, então, como eu mostrei ali na figura anterior, comprimento final vai ser o comprimento inicial mais o quanto ele dilatou. Então, comprimento final é igual ao comprimento inicial mais o tanto que ele dilatou. Ou, se eu substituir quanto que é esse ΔL aqui, eu posso chegar nessa expressão aqui do comprimento final, tá? Como é que a gente chega nisso daqui? A variação é alfa vezes L0 vezes Δθ. Então, eu vou substituir aqui, ó. L, comprimento final, igual ao comprimento inicial, mais a dilatação, que é isso daqui. Eu posso colocar esse L0 em evidência, ó, ver que eu tenho nos dois termos, então, colocando em evidência, fica L0 vezes 1, desse lado aqui sobra 1, mais desse lado aqui sobra alfa vezes Δθ, ok? Então, o comprimento inicial, final vai ser igual ao comprimento inicial vezes 1, mais o coeficiente vezes a variação de temperatura. Se o problema pedir qual que é, calcule o comprimento final de uma barra que dilatou tantos centímetros, você pode ou calcular a dilatação separado, depois somar o comprimento inicial, ou usar direto essa equação aqui já, tá? Então, a gente tem essa equação aqui para não precisar fazer dois cálculos separados, ok? Acompanharam até aqui? Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Bom, nos cálculos que a gente vai ver, que a gente vai fazer, vocês vão ver que essa dilatação que acontece, ela é bem pequena, mas ela é necessário que a gente leve em consideração que todo material vai sofrer dilatação, para que não aconteça problemas como esse daqui. Então, vocês já repararam que entre os pisos existe um vão, um espaço? Para que existe esse espaço? Que é que a gente coloca rejunte, né? Para que existe? Só para gastar rejunte? Esse espaço existe para que permita que o piso dilate e contraia, para que ele tenha espaço para dilatar e para contrair. Se não tiver esse espaço, pode acontecer rupturas na estrutura, né? Como aconteceu aqui, ok? Então, apesar da dilatação ser pequena, como a gente vai ver, a gente precisa prever ela nas construções para que não aconteça rupturas na estrutura, tá? Então, isso daqui é um exemplo de que acontece se a gente não permitir a dilatação natural dos objetos. Esse entortamento nos trilhos do trem é por causa disso, por causa da dilatação. Durante o dia, esquenta muito, né? Então, esse material é de ferro, geralmente, aço, e o coeficiente do ferro e do aço, ele é consideravelmente grande, né, comparado aos outros materiais,
e ele vai dilatar. Mesmo que a gente não deixe espaço para que ele dilate, ele vai achar um meio de dilatar. Isso é natural do material. E aí, para que ele consiga dilatar, ele, inclusive, entorta o material, tá? Então, esse entortamento que acontece no trilho, que acontece naquela imagem inicial que eu mostrei, é justamente por não ter deixado espaço para que o objeto, para que o material se dilatasse. E aí acontece esse fenômeno, né? Ele encontra um meio de dilatar, porque isso é natural, isso precisa acontecer, né? Acontece naturalmente. Se a gente não deixa espaço para isso, ele vai achar um meio de fazer. E aí, como atualmente, né, há muito tempo já, a gente conhece esses fenômenos, agora é deixado o que é chamado de junta de dilatação ou intervalo de dilatação, né? Então, a cada tantos metros, sei lá, eles calculam, eles deixam um vão para que a estrutura consiga dilatar e contrair, ok? Então, isso a gente observa nos trilhos de trem, isso a gente observa em ponte, em viaduto, né? Então, se vocês já passaram por ponte ou viaduto muito grande, vocês sentem, inclusive, né, quando a gente passa de carro nesses vãos, né, faz um blu, blu, e aí, se não prever isso, se não deixar esse espaço para que o material dilate e contraia, pode acontecer coisas tipo isso daqui, né? E aí, ó, os carrinhos lá em cima, bem felizes, sem saber do perigo que corre, né? Nem nós sabemos o perigo que corremos nas pontes que andamos, né? E aí, essa junta de dilatação não é só no asfalto, né? É em toda a estrutura da ponte. Se a gente observar aqui do lado, ó, também é deixado esse espacinho para que o material consiga dilatar. Ok? Então, a gente vai ver lá, daqui a pouco, nos exercícios, né? Que essa dilatação, ela é bem pequena, mas a gente precisa prever ela, senão pode acontecer rupturas na estrutura, falhas e até rupturas na estrutura. Ok? Tudo bem? Gostaram? Tudo certo? Então tá. Então, falamos de dilatação linear. A dilatação linear acontece quando a dilatação principal acontece no comprimento. Então, se eu tenho um aumento no comprimento, dilatação linear. Quando a estrutura do objeto é da forma de uma chapa, por exemplo, o que vai aumentar vai ser a área, né? Como eu mostrei aqui. Esse material aqui, se eu aumentar a temperatura, o que vai aumentar vai ser toda a área. E aí, nesse caso, eu tenho o que é chamado de dilatação superficial, ok? Então, inicialmente, nós temos uma área a zero, uma temperatura inicial, θ zero. Eu aumento a temperatura para θ e a área passa a ser A, ou seja, essa área aumentou. Quanto que essa área aumentou? Semelhante lá na dilatação linear, eu vou chamar de dilatação superficial ΔA, que é a variação na área, vai ser igual a um coeficiente beta, que eu já vou explicar, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura, ok? Esse beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial, e ele é definido como sendo 2 vezes o coeficiente linear. Vamos entender por que é 2 vezes. Esse material continua sendo ferro, continua sendo alumínio, mesmo tendo 2 dimensões, ok? Então, o coeficiente linear dele, o alfa, continua sendo o mesmo. Só que agora eu tenho que lembrar que ele vai dilatar em 2 dimensões. Então, eu tenho que considerar o alfa 2 vezes, ok? Por isso que o beta, o coeficiente superficial, é 2 vezes o coeficiente linear, ok? Entenderam? Sim. Sim. Ok, então o coeficiente superficial é 2 vezes o linear, porque agora eu vou ter uma área, então eu tenho que contar ele 2 vezes, tá? Então, a dilatação superficial aqui, o ΔA, é a dilatação superficial, ou seja, o quanto que aumenta a área. Beta é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o coeficiente linear. A0, a área inicial, Δθ, variação de temperatura. Ok? Tudo certo? Tudo bem? E a
área final vai ser a área inicial mais a dilatação. Se a gente fizer aquilo que a gente fez lá no comprimento final, substituir o ΔA aqui pela equação do ΔA, né, a gente consegue escrever a área final dessa forma aqui. Então, a área final é a área inicial vezes 1, mais o coeficiente superficial vezes a variação de temperatura. Ok? Certo. Prof, o exercício vai dar o alfa? Ok. Sim, a não ser que ele dê os outros dados e peça justamente o alfa. Mas senão ele vai dar. E aí, o terceiro caso, quando eu tenho um objeto cúbico, por exemplo, né, eu vou ter uma dilatação volumétrica, vai aumentar o volume como um todo. Inicialmente, eu tenho o volume inicial V0 numa temperatura θI, θ1. Aí, eu aumento a temperatura para θ2, o volume passa a ser V. A dilatação volumétrica vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrico vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Como o coeficiente superficial era 2 vezes o linear, o coeficiente volumétrico vai ser 3 vezes, porque agora eu vou ter 3 dimensões, ok? Então, o coeficiente volumétrico é 3 vezes o linear. Geralmente, o problema dá o coeficiente linear. E aí, se ele quer a dilatação volumétrica, você tem que lembrar que tem que multiplicar por 3, tá? Para substituir aqui, ok? Então, ΔV é a dilatação volumétrica, o quanto que aumenta o volume. Gama, o coeficiente de dilatação volumétrica. V0, volume inicial. Δθ, variação de temperatura. O volume final, o volume inicial, mais a dilatação volumétrica. Ou, se a gente substituir a dilatação volumétrica ali, encontramos que o volume final é o volume inicial vezes 1, mais o coeficiente gama, vezes a variação de temperatura. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos fazer um exemplo, para ver se entenderam tudo bem, tudo mesmo. Exemplo, uma ponte será construída sobre um rio, mas os engenheiros não decidiram qual material será utilizado. Seu comprimento terá 100 metros e a variação de temperatura na região onde a ponte ficará é de 40 graus Celsius. Qual será a variação de comprimento da ponte caso seja escolhido o A, concreto, com coeficiente linear de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1, e B, aço, cujo coeficiente linear é 1,1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tá, então, esse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho dilatação linear, superficial ou volumétrica? Linear. Linear, porque ele está falando em comprimento. Muito bem. Então, eu vou usar dilatação linear. Cadê? Aqui. Ah, tem resolvido aqui. Tá, então, o comprimento, o que o problema diz? O comprimento inicial, 100 metros, a variação de temperatura, 40 graus Celsius, e eu quero saber a dilatação. Letra A, o coeficiente é 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então, a variação vai ser comprimento inicial, que é 100, vezes o alfa, 1,2 vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 40, ok? 100 vezes 40 dá 4.000, 4.000 vezes 1,8, 4.800, vezes 10 na menos 5, vai ficar 0,048 metros. Eu posso passar isso para centímetro, porque o problema não pede se quer em metro, se quer em centímetro, então pode passar em centímetro, multiplica por 100. E aí eu chego que a dilatação é de 4,8 centímetros, tá? Então, aquilo que eu falei, numa ponte de 100 metros, a dilatação vai ser de quase menos, né? Menos que 5 centímetros. Então, a dilatação que acontece, ela é geralmente bem pequena, mas a gente precisa prever ela, senão acontece tudo aquilo que a gente já viu, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma dilatação de 4,8 centímetros.
Entenderam a questão? Entenderam como resolver? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, calcule em letra B. Qual que vai ser a variação no comprimento quando eu usar aço, cujo coeficiente de linear é 1,1 vezes 10 a menos 5. Calcule lá. O primeiro a calcular, primeiro que aparecer com a resposta, vai ganhar um bombom. Para dar uma animada. Quanto? Aê, Matheus ganhou um bombom. 44 centímetros não, né? Ih, perdeu o bombom. Quase, Matheus, quase. Isso, ganhou o bombom. 4,4, né? Isso aí. Muito bem, podemos seguir? Ou querem terminar? Ou já terminaram? Eu fiz chamada não, né? Não. Não. Ah, vocês estão aí, é? Então, vamos fazer... Ana Júlia. Me respondam, ou se alguém escrever no chat, alguém me fala ali, tá? Porque daí eu vou estar lá no Siga, não vou estar vendo. Ana Júlia? Tá bom. Não tá. Camila? Presente. Daniel? Não tá. Jennifer? Presente. Esther? Tá presente. Fernanda? Não tá. Flávio? Também não. O Flávio estava até agora aqui? Ele saiu Eu faz acho uns que 10 tava. minutos. Pois é, ele estava até agora aqui, né? Eu acho que caiu a internet dele, prof. É, deve ser. Ele estava até agora aqui. Geandra? Não tá. Guilherme? Tá presente. Gustavo? Tá também. Isabelle? Presente. Isabelle Canônica? Não tá. Isadora? Berta? Presente. Isadora Xavier? Não tá. Kathleen? Não tá. Kleber? Também não. Eita. Laura? Presente. Henrigo? Laura Scopel? Não tá. Liohane? Presente. Lívia? Presente. Manuele? Presente. Maria Eduarda? Não tá. Mariana?
Tá presente. Matheus Donati, Presente. Matheus Zucco, Presente. Nicole, Tá presente. Raíssa Não tá. e Thalissa. Também não. Ok. Ô, prof, o Flávio pediu pra avisar que a Oi. internet caiu dele. Que a internet dele Tá. caiu, deu louco lá na casa dele. Não sei o que deu. Aham. Ok. Tá bom. Mas eu dei presença para ele, porque ele estava até agora. Ok. Professor, o que que esse grau Celsius na -1? É a unidade do coeficiente, né? Porque, ó, vamos analisar. Espera aí. Cadê? Aqui. A dilatação é isso daqui, né? É o coeficiente vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Se eu isolar o coeficiente, vai passar esse comprimento inicial e a variação de temperatura vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, dividindo por isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Isso vai ser igual ao alfa. Ok? Então, o alfa é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Qual é a unidade do comprimento, da variação do comprimento? No SI, metro. Então, vai ser metro dividido por comprimento inicial. Vocês estão aí ou eu que caí? Ela caiu.
5h15 tá de sair já. Deu o horário, eu vou sair. Oi, gente, caiu minha internet só para dar tchau. Tchau, não tem mais ninguém.